Bom, nós paramos no momento em que a Alcione ouvia as explanações do Antênio, quer dizer, o que ele estava orientando em face do pedido que ela queria do mundo espiritual, a permissão de encarnar junto. Depois que o ser que ela tem, esse amor vinculado que Deus colocou entre o Pólux e ela, ele pediu para ela ir e ela quer ir. Ela quer marcar no coração dele o exemplo dela e está junto também para ajudar aqueles que foram parentes dela. E que, como o Antênio falou, tão péssimos. Mas o tão péssimos é a nossa maneira de dizer. O Antênio é todo, vem com olhos positivos, porque tem uma visão muito mais profunda que a nossa. Mas para nós quer dizer que a galera está péssima. Então ela quer marcar a presença do amor com eles para tentar colaborar ao máximo, que é o que ela vai fazer. E o Antênio está dizendo, não quer dizer que essa coisa vai dar um salto para cima tão bonito quanto que você vai dar, né? Então ele está orientando a escolha dela. E isso para nós já é uma dificuldade enorme. Toda vez que a gente tem que escolher, sabendo que na vida você vai ter, por aquele caminho, um futuro, por outro futuro. A gente aqui na Terra fica péssimo. Nesses mundos mais elevados, a pessoa se interioriza, busca na alma, e aí, naturalmente, a alma ilumina e ajuda na escolha. É bem mais fácil, porque se tem confiança na alma. Quanto mais confiança na alma se tem, mais fácil é a escolha, porque apesar de passar sacrifício, você tem a força interior sensível, você está sentindo aquela ajuda. Então diz o Antênio para ela do que ela vai viver. Experimentarás igualmente o esquecimento transitório, embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas espirituais, obviamente, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam os outros mortais. Então ele está dizendo, tu vais sofrer igualzinha aos caras lá. Apenas você tem mais força interior, mas o sofrimento vai sentir. Jesus sentiu o sofrimento igual a gente, né? E como ele sentia mais pessoas, mais que a gente. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, aí vem a solução. O Mestre deixou para a comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. Então, o que a gente não sente por dentro, a gente vai buscar por fora nesse tal chamado Evangelho, que não é um livro, ele funciona em livros, mas que mais é alguma coisa que a gente pode aprender e que, por aquelas palavras, junto da nossa consciência, aquilo acaba iluminando, espiritualizando um pouquinho a gente, e aí a nossa alma vai dando força e a gente vai conseguindo vencer aquela dificuldade que parece invencível. Mas o que ele está afirmando é que no segmento de uma conduta humana em cima de valores do Evangelho, vai se conseguir. O mundo representado por maus sacerdotes e falsos doutores, então esses tais doutores da lei, os fariseus, não são
representantes, ele diz, são falsos. Então a expressão do mundo é sempre péssima. Então buscou tentar puxar para baixo o próprio Jesus. Já meditaste na tua aproximação de Pólux, estando num corpo de carne? Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função de coletividade. Ele fez mal a muita gente nas funções anteriores dele. Então ele tem que se refazer fazendo bem à comunidade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Foi aí que a gente parou. Quer dizer, a força de atração do amor que está dentro deles, e ela tem que aceitar que ela com ele não pode casar. Ela pode conviver, mas casar não, porque ele virou um sacerdote do mundo, da Igreja Católica Apostólica Romana. E ali tem o celibato, então não pode. Vamos então tocar no novo. A gente já reviu onde a gente parou. Não o digo no sentido de preocupações subalternas, pequenas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Então ela vai ter que mediar essa força de não viverem juntos como marido e mulher, como duas pessoas que se gostam, e se gostarem na condição ele, um sacerdote religioso, né? Porque ele tem vínculo com um monte de gente, ele tem que ajudar um monte de gente, e aí nessa encarnação ele poderá fazê-lo. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os pedidos, os rogos amorosos, mantendo no seu posto, incólume e sobranceiro, a solidão de si mesmo. Quer dizer, você vai conseguir segurar a ansiedade que ele tem de viver com você? E posso adiantar que ela vai conseguir dar conta disso. Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos em obediência aos seus princípios naturais. Então, o que ele está dizendo para ela como moça lá, jovem na Terra, ela vai querer viver com ele, né? Ter filho, casar, essas coisas. Além disso, teus afetos de outras épocas, como, por exemplo, os que te foram pais amorosos, aí não é mais ele, é a família dela, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. Então a gente já viu, os caras tinham dois problemas sérios. O que era? Grana na lata, grana e poder. Eram senhores, pertenciam à casta dos poderosos, nobres. Então, o mal que eles fizeram e o bem que eles não fizeram, primeiro possuído fazer o mal ao grupo. Na responsabilidade que tinham, em vez de fazer o bem, fizeram o mal. E, em vez de ajudar, de elevar a comunidade, mais exploraram. Então, eles vão ter que ajudar muito. Quando ele diz a palma, o louro, eles vão ganhar uma oportunidade
de ajudar muito, de trabalhar muito, com muita dificuldade, para conhecer o mal que eles fizeram. Então, não é castigo, é o que eles criaram. Quem criou esse nível de dificuldade foram eles no passado. E aí, em novas oportunidades, eles vão conviver com a criação dessa dificuldade egoísta de se acharem mais e poderosos, né? E não ajudarem os necessitados, achando eles inferiores, quebrando a igualdade totalmente que nós existimos e somos, né? Igual, tudo igual. Apesar do modo ser diferente, os direitos são os mesmos. Eles não fizeram isso. Então, ele está dizendo ao Antênio que eles vão passar muita dificuldade. Acenda o caminho de quase todos os teus amigos, o grupo que ela vai encarnar e que ela gosta, está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. O que quer dizer isso? Desapego à misericórdia, que eles estavam se lixando para o amor ao próximo. Natural, né? O cara ganha grana, fica rico, poderoso, tem cargo, manda nos outros, todo mundo olha para cima, olhando para o cara. O que ele vira? Um déspota. É a característica de todo poderoso, não mais em Deus, mas nele mesmo. E aí o Antênio pergunta: sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como essa tua, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Então, como eles pediram mais do que eles podiam, mas não tinha jeito, eles queriam porque queriam, a vida deu para eles conhecerem que eles não estavam preparados para tanto. Nesse tempo, eles tinham que estar no mundo espiritual sem coparticipar com as pessoas que eles gostavam na Terra. Eles amariam lá no mundo espiritual à distância. Os caras voltaram todos envolvidos naquelas porcarias da Terra e, naturalmente, se endividaram muito mais, fizeram besteira a balde. Então, retardou o crescimento. Quiseram, foi uma escolha, e não tinha como, eles não queriam outra coisa, queriam porque queriam, a vida deu, e aí eles caíram. Conheço, diz Alcione, a gravidade da minha decisão, esclareceu a jovem com muita humildade. Mas sabendo-me fraca pelo muito que amo, e ela ainda é apegada, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nosso benefício na terra, Jesus, né? Rendo-me à sua augusta vontade, mantendo-me, contudo, minha sincera rogativa, mantendo o pedido. Então, Antênio viu que não tinha jeito, né? Antênio contemplou-a, tomado de nobre admiração pela humildade que ela se via. Ela não se via muito capaz, não, mas pedia a Deus para preencher a dificuldade dela. E isso eu posso adiantar, ela vai conseguir. E sentenciou. Quer dizer, ele disse, deu a permissão: louvo os teus propósitos firmes e sei que tua poderosa confiança no Cristo é penhor sagrado de vitória. Foi dito e feito. Mas devo ainda lembrar-te de que a situação terrestre dos que se propõem ao serviço legítimo das virtudes espirituais não são virtudes, são os valores daquele mundo que a gente ainda não conquistou,
ainda e sempre é inchada de sofrimentos atrozes. E isso ela vai ter a balde. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. Quer dizer, eu tenho o direito de seguir a cruz de Jesus, né? Mas só para espírito muito evoluído como ela. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar das pessoas não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando de pesados amargores, porque seus sentimentos não são iguais, análogos àqueles que a conduzem à incoerência e aos desativos. Então, essa diferença vibratória entre os encarnados, todos instintivos, só gostam de coisa, não querem nada abstrato, e um espírito rumo ao Alcione, o pessoal desconta nela. Ela vai sofrer na mão dessas pessoas, o que muito vai acontecer, a gente vai ver. As tentativas de ajudar da Alcione, aí você vai ver o que pessoas lá da nobreza, da família dela, que eram amigos, o que eles faziam com ela, né? A própria igreja. Vai ser duro, hein? Vocês têm que se preparar, porque é sofrimento. Por isso que o nome é renúncia. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, e ainda domina, a tarefa apostólica em seus trâmites, quer dizer, no seu movimento de atualidade na Terra, será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. O pessoal de fora via que ela era quem mais sofria, né? Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Todos os que se não desprendem da terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagado pelos opróbrios humanos. Quer dizer, só sacrifícios, como todos os apóstolos, todos sem ser João, que era diferente, morreram crucificados ou imolados por Roma, por quem fosse, mas na maioria Roma, né? Caluniados, humilhados, encarcerados, feridos e, no caso dos apóstolos, mortos. Raros triunfaram, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo, retalhada de angústias. Então é a vida daqui que ela viveu que vai ser isso. Sim, ela é bem doida. Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Venturosas serás se puderes aceitar o sofrimento na terra dentro desse conceito, exclamou o mentor com grande tranquilidade. E a gente para por hoje e que vocês meditem nisso que as pessoas chamam aqui de santo, a cruz que carregam e o amor que sustenta.